internauta, que sou eu, Marlúcia. Bem-vindos ao nosso canal, vamos falar de Portugal. Como eu tinha prometido para vocês no primeiro vídeo desse canal, nós vamos falar agora sobre os documentos necessários para a solicitação do visto de procura de trabalho. O que é o visto de procura de trabalho? Ele é um visto que foi aprovado em meados de agosto de 2022, com o intuito de facilitar para pessoas que têm interesse em procurar trabalho em Portugal de forma regulamentada. Esse visto, ele tem um prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogável por mais 60 dias. Caso você venha para Portugal dentro desses 180 dias no máximo, né, os 120 mais os 60 dias prorrogável, você não conseguiu encontrar um contrato de trabalho, é necessário que você regresse até o Brasil e aguarde o prazo de 1 ano para estar solicitando novamente esse visto de procura de trabalho ou um outro visto, tá bom? Mas lembre-se, Portugal precisa de mão de obra em várias áreas de trabalho. Então vejam isso como uma oportunidade e aproveite ao máximo os 180 dias que vocês têm de autorização de ficar legalmente no país e buscar sua autorização de residência. Os primeiros documentos que são necessários para você solicitar o visto de procura de trabalho são 2 fotos 3x4, padrão foto para documento, que é aquela foto que você geralmente utiliza para tirar a carteira de trabalho no Brasil ou qualquer outro documento oficial. Então é o que? É o fundo branco, sem nada que cubra seu rosto e nada que dificulte a visualização da sua face, ok? O segundo documento mais importante é o passaporte, que é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como vocês solicitarem o passaporte de vocês pela internet de forma online, ok? Beleza, pessoal. Primeiro passo para solicitar o seu passaporte. Você vem aqui no site do governo, gov.br, coloca aqui na barra de procura passaporte, dá um enter. Ele vai trazer algumas opções. A primeira opção aqui é obter passaporte. Você clica aqui, iniciar solicitação. Ele vai trazer algumas informações aqui para vocês. Continuar, que é algumas informações sobre auxiliar uma pessoa ou menores de idade. Continuar, que ele vai perguntar para você qual que é a sua nacionalidade, se é você mesmo que está solicitando esse passaporte. Vou colocar aqui brasileira. Ele vai te perguntar, já teve passaporte emitido pela Polícia Federal? Passaportes diplomáticos oficiais ou de serviço não são emitidos pela Polícia Federal, portanto, devem ser desconsiderados. Vou marcar aqui como se eu nunca tive. Ele pergunta, é brasileiro nato ou naturalizado? Nato é quem tem naturalidade brasileira desde que nasceu, ou naturalizado é quem adquire a nacionalidade brasileira posteriormente, por processo de naturalização, desconsiderados. Eu vou marcar aqui nato. Outra pergunta, teve alguma autorização no seu nome ou sobrenome? Omitir nomes anteriores pode gerar atraso na emissão do passaporte, no embarque e no controle migratório brasileiro e estrangeiro. Isso aqui, gente, geralmente ele é para pessoas que trocaram de nome ou de sobrenome. Tá? Pessoas que geralmente trocam de nome quando casado, que pegam o sobrenome do esposo ou da esposa. Enfim, é para quem teve uma alteração do nome depois que teve a emissão da certidão de nascimento, beleza? Então eu vou colocar aqui, nunca houve alteração, porque realmente o meu, vou fazer o processo para vocês aqui de acordo com o que eu fiz com o meu nome nunca foi alterado. Aí aqui ele vai perguntar, qual a situação atual do solicitante? Tanto o indígena não integrado quanto o menor emancipado devem escolher a opção correspondente à sua condição, independente de qual seja a sua idade. O indígena integrado deve informar sua idade. Gente, aqui é independente, tem que informar a questão da idade. Se você está fazendo a solicitação para uma outra pessoa ou se você está fazendo a solicitação do passaporte para você mesmo, tá bem? Então eu vou colocar aqui, maior de 18 anos. Qual era a idade na última eleição? A minha idade na última eleição eu tinha entre 18 e 70, né? Qual sexo consta no documento solicitante? Feminino. Confira as respostas, que é uma lista dos documentos que vai ser gerada de acordo com o que você respondeu no questionário anterior até agora. Pode ser que para vocês venham perguntas diferentes e pode ser que não, tá bem? Mas aí é só você ler, ter atenção no que está na página,
e marcar o que se enquadra melhor a você. Se alguma informação estiver incorreta ou tiver sido omitida, o atendimento não será realizado e o passaporte não será emitido. Então, gente, não omite nenhuma informação, coloca a verdade e vai dar tudo certo. Aqui ele vai trazer uma lista, né, do que eu respondi, brasileiro, primeiro passaporte, brasileiro nato, e vai perguntar, estão corretas essas respostas ou corrigir respostas? Se você clicar em corrigir respostas, ele vai voltar para você preencher tudo novamente. Estão corretas? Aqui ele vai perguntar, ele vai te trazer todas as documentações necessárias para você fazer a solicitação do seu primeiro passaporte. A segunda via de um documento é aceita normalmente como se fosse a primeira via. Em todo caso, os documentos devem ser apresentados em via original, ou seja, cópias não serão aceitas nem mesmo autenticadas. Então, gente, são os documentos originais, tá? Um documento digital será aceito somente se houver previsão legal de validade, QR Code, senha, token, etc. Aqui ele vai trazer algumas informações e aqui ele vai trazer novamente a lista do que eu informei. Informações importantes, regularidade eleitoral, você precisa estar regularizado eleitoralmente, você tem que ter ou a justificativa do seu não comparecimento para votar ou do comprovante de quitação eleitoral, tá bem? Aqui a gente vai lá para baixo e aqui tem a opção, ó, preencher formulário, tá? Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Que ele tá dando esse probleminha de estamos em manutenção, gente, eu acredito que é por conta de eu estar utilizando uma rede de Portugal, não estou utilizando nenhum tipo de VPN ou qualquer coisa assim, então ele tá aparecendo para mim aqui direto se estamos em manutenção. Se aparecer para vocês aí também é só fechar. Que ele vai trazer para vocês as informações o quê? Preenche o CPF correto. Não preenche nada errado, gente, não omite informação achando que, se eu colocar isso aqui não vai passar. Questão do passaporte, você precisa de colocar as informações corretas, porque se você colocar uma informação ou omitir uma informação, você pode parar na imigração, tá bom? Então, não tem por que você não colocar as informações coerentes com o que realmente é a sua realidade. Preencha o CPF correto. Usar o CPF de outra pessoa impedirá o uso na taxa da solicitação de passaporte. No caso de menor sem CPF, deixa o campo em branco. A filiação do nome dos pais deve ser preenchida, a não ser que a informação também não existe na certidão de nascimento ou casamento. Continuar. Iniciar preenchimento. Aqui ele vai trazer para mim todas as informações que eu preciso colocar para a solicitação do passaporte, tá? Eu não vou preencher aqui porque eu já tenho o meu passaporte, mas para você que não tem, tá solicitando o seu primeiro passaporte, não tem segredo, que você vai colocar conforme o que está solicitando, de acordo com os padrões do Brasil. Nome completo, seu sexo feminino não especificado, sua filiação, geralmente a gente coloca como nome da mãe, o sexo da sua primeira filiação, se você colocou mãe ou pai, a filiação 2, mãe ou pai, se você colocou primeiro na filiação 1, a mãe, se coloca na filiação 2, o pai. Se você não tiver a segunda filiação, você deixa o campo em branco, que você vai colocar a sua data de nascimento. Se você estivesse fazendo a solicitação para um menor, você vai colocar se ele é emancipado ou se trata de uma adoção internacional. Raça ou cor, estado civil, solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente, divorciado ou em uma união estável. Sua nacionalidade, local de nascimento, a unidade federal do seu nascimento, se é Goiás, se é o Acre, sua cidade. Nessa parte aqui, você vai colocar seus nomes anteriores. O que são esses nomes anteriores? Vamos ver. Preenchimento obrigatório para requerente que já alterou o nome em razão de casamento, separação, divórcio ou decisão judicial. Nesses casos, será obrigatória a apresentação da certidão de casamento com as devidas averbações ou a decisão judicial respectiva. Caso nunca tenha alterado o nome, não preencher. No meu caso, eu não preenchi. Mas se você teve alguma alteração do seu nome, você vai colocar aqui o seu nome anterior, que seria o da sua certidão de nascimento, ou, se você tiver alterado mais de uma vez, você vai colocar o seu nome anterior do atual e vai colocar o motivo da mudança. Se foi alteração por mudança por conta do estado civil, por decisão judicial ou se foi alguma alteração por registro em cartório.
Você vai vir aqui em próximo, ele vai vir para essa opção aqui de documentos. Número do documento de identificação. O que é esse documento de identificação? É obrigatório o preenchimento a partir dos 12 anos de idade. Pode servir como documento de identificação o RG, a CNH, a carteira de trabalho, a carteira de identidade militar, dos bombeiros ou da polícia militar, um passaporte brasileiro anterior, para quem já tenha tido algum tipo de passaporte, carteira funcional expedida por órgão público, reconhecida por lei federal como válida em todo o território nacional, e carteira de identidade expedida por órgão fiscalizador do exercício de profissão regulamentada por lei. Isso aqui geralmente é para quem tem OAB ou alguns documentos que são parecidos com a OAB, tá? Atenção, preencher conforme o documento de identificação que será apresentado no dia do atendimento presencial. O que é esse dia do atendimento presencial? É o dia que você vai agendar depois de preencher o formulário, efetuar o pagamento da guia. Eles vão fazer para você o agendamento para você ir lá na PRF da sua cidade, conforme o local que você colocar no agendamento, para você fazer a anexação dos seus documentos a essa solicitação, que eles vão pedir os originais, tá bom? Então, aqui você vai colocar o número do seu documento que você vai levar de fato no dia que você for fazer a apresentação dos documentos lá na Polícia Federal, o dia que você agendar, a data de emissão, o órgão emissor, a unidade federal de expedição desse documento, e aqui você vai colocar os outros documentos também, CPF do responsável para caso menor de idade, certidão. O que é essa certidão? Vamos ver aqui. O preenchimento deste campo é obrigatório somente para menor de 12 anos de idade, certidão de nascimento, que ainda não tem os documentos de identificação descritos na lista de documentos. Então, aqui vai ser o quê? Se você está fazendo a solicitação para o seu filho ou para uma pessoa que seja menor de idade, você vai precisar de colocar esses dados aqui na certidão. E para você que teve alteração no seu nome, você vai precisar também colocar os dados aqui de onde provém essa alteração do seu nome, conforme a gente já falou logo atrás, tá bom? Se for preciso, vocês voltam um pouquinho o vídeo aí, que tem a explicação alguns minutinhos atrás. Então, aqui você vai colocar certidão modelo novo ou não, vai colocar o número da matrícula, o tipo, se é certidão de nascimento ou de casamento, o número, o livro, a folha, o cartório. Isso aqui eu sei que vem na certidão de casamento e na certidão de nascimento tem todas essas informações aqui. Não conheço outros tipos de certidão, mas caso não tenha, você precisa buscar essas informações para você preencher esses campos aqui corretamente, tá? Essa opção aqui é para caso você tenha passaporte anterior. Se você tiver perdido um passaporte ou se você tiver com um passaporte antigo vencido, você precisa preencher essas informações aqui. E aí aqui ele tem a situação do passaporte antigo que você já teve, tá? Então aqui a gente vai para o próximo. São alguns dados complementares. Ele vai perguntar a sua profissão, seu e-mail, o e-mail de confirmação para ele enviar para vocês a guia e quando liberar para você fazer o agendamento na Polícia Federal do seu passaporte. E aqui ele vai solicitar os endereços do requerente. País, CEP, Unidade Federal, cidade, logradouro, DDD, telefone. E aí você vai preencher aqui com todas as suas informações pessoais. Próximo, revisar dados. Pessoal, aqui ele vai trazer para vocês todas as informações que vocês colocaram no formulário, nos passos a passos anterior, tá bom? Então, ele vai trazer um resumo aqui de todas as informações. Ah, eu vi aqui que tem alguma coisa errada. Você pode percorrer tanto pelo navegador aqui, da solicitação, quanto você vir aqui e vir para o anterior. Vai ter a mesma função, tá? Confirmou seus dados. Aqui tem algumas informações para você ler. Caso detecte algum erro, você tem que voltar para corrigir, que é o que a gente acabou de falar. Tá tudo certo? Vamos prosseguir para a próxima etapa? Declaro que as informações acima estão corretas e que estou ciente de que qualquer erro nos dados implicará em atraso na emissão do documento de viagem. Marca essa opção, clique em enviar. O meu aqui ele não vai enviar porque eu não preenchi nada, tá? Então, depois dessa parte aqui que você marcar a opção enviar, ele vai mostrar para você a guia para você efetuar o pagamento da solicitação do seu passaporte.
Beleza, pessoal, efetuou o pagamento da guia do passaporte, da solicitação do passaporte. Ele vai, assim que ele contabilizar o pagamento, ele vai trazer para vocês a informação de que está liberado, que foi confirmado o pagamento, e você vai precisar fazer o agendamento. O agendamento ele vai ser nesse site aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você ficar por dentro. E aí ele vai perguntar, ó, para o agendamento eletrônico é necessário ter realizado a solicitação do passaporte. Caso não tenha ainda preenchido sua solicitação, clique em nova solicitação. Para o agendamento no posto de expedição do passaporte é necessário o pagamento da GRU e correspondente compensação bancária. Então aqui a gente vai informar quantas solicitações de passaporte a gente quer agendar. Eu vou marcar aqui uma. Ele vai perguntar o número do seu CPF, o número do protocolo e a data de nascimento. Aqui você vai colocar o número do seu CPF, o número do protocolo é o número que eles enviam para vocês por e-mail e o que foi gerado lá junto com a GRU, a guia, para você efetuar o pagamento. Você coloca aqui o número do protocolo, a data do seu nascimento é o único que é obrigatório. Se você colocar só o seu CPF e a data de nascimento, ele vai conseguir localizar. E se você colocar só o número do protocolo e a data de nascimento, também ele vai localizar, tá bom? Então, aí é isso, pessoal. Você vai vir aqui, vai fazer o agendamento de acordo com a área que você vive, que fica mais fácil para você comparecer. Na data, você vai se deslocar até o local que você escolheu e lá você vai entregar todos os documentos. Eles vão fazer algumas coletas de assinatura, algumas coletas de foto e de digitais para, de fato, emitir o passaporte para vocês. Emitir o passaporte, eles vão dar um papelzinho para vocês informando qual o prazo para esse passaporte ficar pronto. Pessoal, pelo que eu sei, fim de ano é muito mais demorado a questão de passaporte e geralmente dá muito problema. Um dos problemas mais comuns que dá no final do ano é a questão de papel. Eles sempre falam que está sem papel para fazer a impressão dos passaportes. Então, se você tem interesse em estar solicitando o seu visto de procura de trabalho dentro desse ano, não deixa para solicitar seu passaporte no fim do ano, tá bem? Porque demora muito mais do que se você solicitar durante o percurso do ano, digamos, até novembro, meados de novembro. Ano eleitoral é pior, demora muito mais. O meu demorou cerca de 1 mês e meio para ele ficar pronto, para eu ir lá buscar todo esse processo. Efetuei o preenchimento do formulário, efetuei o pagamento da GRU, agendei o atendimento no VaptVupt, que é o da minha região, para o lugar mais próximo. Fui lá, fizeram as coletas, um prazo de 30 a 45 dias eu consegui buscar o meu passaporte. Então, assim, se planejem, se programem, porque quanto mais planejamento e mais programação, melhor. Eu vou deixar aqui embaixo do link desse vídeo, eu vou deixar o link para você fazer o agendamento, eu vou deixar o link para você fazer a solicitação do seu passaporte e eu vou deixar um link também para vocês visualizarem um e-book que eu criei até o final desse procedimento aqui que eu expliquei para vocês nesse vídeo, que é até o passo a passo da solicitação do seu passaporte, tá bem? E conforme os dias forem passando aí, eu vou soltando mais vídeos, eu vou gravar mais vídeos sobre o passo a passo dos demais documentos que você precisa para fazer a sua solicitação de visto de procura de trabalho. Bom, pessoal, é isso. Mostrei para vocês aqui nesse vídeo o passo a passo para solicitar um dos documentos principais para a solicitação do visto de procura de trabalho, que é o passaporte. Vocês podem solicitar ele, como eu mostrei para vocês aqui, online, pela internet, através do site do governo, e fazer o agendamento também, tudo de forma online, tá bem? Vamos soltar nos próximos vídeos aí os demais documentos, o passo a passo, para vocês estarem fazendo também e solicitando o visto de procura de trabalho de vocês com toda a documentação em mãos, para não haver erros. Tá bom? Continua acompanhando a gente aqui. Se vocês têm alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre a solicitação do passaporte, deixa aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino para vocês ficar por dentro das novidades. E é isso.